A consciência, ela pode se alterar, em primeiro lugar, de modo normal. Existem alterações normais, alterações funcionais, alterações que não produzem prejuízo para o indivíduo. A consciência ela pode se alterar de modo normal. Os modos mais triviais, mais comuns de alteração da consciência são esses que eu estou mostrando a vocês. Primeiro, os ritmos circadianos. Os ritmos circadianos têm a ver com o diferente nível de consciência que a gente tem ao longo do dia, em diferentes momentos do dia. Eu vou explicar isso para vocês, relembrando uma frase que muitas pessoas dizem. Muitas pessoas dizem assim: eu estudo melhor, eu funciono melhor pela manhã. Estou mais desperto, minha atenção está mais concentrada. De tarde eu fico muito disperso, de tarde eu fico meio sonolento, né? Então, o ritmo circadiano, que é diferente em cada pessoa, tem a ver exatamente com essa capacidade que a consciência e outros processos psicológicos básicos têm em determinados momentos do dia. E isso, claro, engloba a vigília, engloba o sono. O sono também está dentro disso que a gente chama de ciclo circadiano. E o ciclo circadiano, ele é diferente de pessoa para pessoa. Então ele impõe à consciência algumas alterações nas suas capacidades, ele rebaixa um pouco o nível, rebaixa de modo muito sutil a consciência em determinados momentos, mas isso faz parte do funcionamento normal do organismo. Nós não conseguimos estar plenos o tempo inteiro. E quando a gente faz o esforço para estar, a gente cansa bastante, porque o ritmo circadiano ele é autônomo, né? Nós não comandamos esse ritmo. Nós, com o nosso comportamento, com os nossos hábitos, nós podemos modificar o ritmo circadiano e, com o passar dos anos também, de modo natural, o próprio organismo vai regulando o funcionamento do ritmo circadiano. Notem, por exemplo, que os bebezinhos dormem 12, 14, praticamente 16 horas por dia. E a necessidade de horas de sono, ela tende a mudar, se alterar bastante durante a vida. Então, na adolescência, nós dormimos 8, 10 horas, e as pessoas adultas, elas dormem menos. Algumas pessoas diminuem para 8 horas, 6, 7, tem quem durma apenas 4 horas, e essa pessoa que dorme 4 horas, ela acorda descansada, revigorada, né? Então, o ritmo circadiano ele tem essa autonomia, ele produz alterações nos níveis da consciência, e toda essa dinâmica do ritmo circadiano, ela é absolutamente normal, ela não tem nada de patológica. O sono também é uma alteração absolutamente normal e funcional da consciência. A consciência entra em pausa total e absoluta, né? Nós somos entregues, na verdade, ao funcionamento inconsciente, que são os sonhos. Então, ritmo circadiano, sono e sonhos são alterações da consciência que não são patológicas, sendo absolutamente normais e, inclusive, funcionais. Entretanto, a consciência pode sofrer alterações patológicas provocadas por um conjunto específico de doenças que eu vou já mostrar para vocês. Primeiro, vamos entender como a consciência pode ser afetada patologicamente. A consciência, em primeiro lugar, pode ser afetada patologicamente pelos rebaixamentos e pelas perdas de consciência. Então, primeiro, a consciência ela pode ser rebaixada dos seus níveis normais e aceitáveis para níveis absolutamente disfuncionais que trazem problemas para a vida do indivíduo. Quando falamos em rebaixamento do nível de consciência, esse rebaixamento pode se dar de níveis menos disfuncionais a níveis completamente patológicos, prejudiciais e disfuncionais para o indivíduo. Nós estamos falando aí em ordem de gravidade, na obnubilação, no torpor, no sopor e no coma.
Então, na obnubilação, por exemplo, a gente tem uma afetação parcial da consciência. No coma, por exemplo, a gente tem uma afetação aguda e total da consciência, de tal maneira que o indivíduo não pode recobrar a consciência de maneira voluntária quando ele entra em estado de coma. Então, em primeiro lugar, nós temos os rebaixamentos. Em segundo lugar, nós temos as perdas de consciência. Então, rebaixamento é uma coisa, perda é outra coisa. A perda da consciência, em algumas patologias, pode ser temporária ou a perda da consciência pode ser duradoura, pode ser prolongada, melhor dizendo. Nós estamos falando aí das lipotemias ou das síncopes ou dos desmaios. São palavras, lipotimia, síncope, né? Desmaio, são palavras mais ou menos sinônimas para falar de patologias que, de fato, produzem a perda completa da consciência, muitas vezes, inclusive, de modo súbito, como na síndrome vasovagal, por exemplo, em que a pessoa desmaia de modo súbito. Então, nós temos rebaixamento e perda da consciência. Outras alterações, veja, rebaixamento e perda da consciência são alterações de nível quantitativo, ok? De nível quantitativo, rebaixamentos e perdas. De nível qualitativo, nós vamos ter um outro conjunto de alterações patológicas da consciência. Nós temos o delirium, não confundir com delírio, com os delírios, que é sintoma, por exemplo, das síndromes psicóticas, né? Não confundir. Delirium, escrito sempre em itálico e terminando com U-M, são estados confusionais, estados em que o indivíduo entra, a consciência ela é perturbada por confusões mentais muito agudas, muitas vezes temporárias, associadas a algumas enfermidades, e a gente tem aí uma alteração não quantitativa, mas qualitativa da consciência, que entra num estado absoluto de confusão temporária. Nós temos os estados oníricos e estados crepusculares, que é quando a consciência do indivíduo entra em estado semelhante ao estado do sono, né? Os estados crepusculares. Crepúsculo é uma referência ali, né, ao pôr do sol, ou seja, o indivíduo não sabe delimitar bem se ele está acordado, se ele está dormindo, então a gente chama isso de estados oníricos ou estados crepusculares. A consciência pode ser alterada por dissociação. A dissociação é a fragmentação da personalidade. Pode ser a fragmentação da personalidade, pode ser a fragmentação da memória. O indivíduo, então, tem lapsos de memória específicos relacionados a eventos específicos da sua vida. E outros estados da consciência, esses são mais polêmicos, porque a gente os encontra em práticas culturais diferentes da cultura ocidental. São os estados de transe. Os estados de transe também são estados muito diferenciados do funcionamento normal da consciência, e o que nós chamamos de estado hipnótico, que é um fenômeno que existe por meio da sugestionabilidade de uma outra pessoa, que leva o funcionamento normal da consciência para outras formas qualitativamente alteradas. Certo? Então é isso. A consciência ela pode ser alterada quantitativamente por rebaixamentos ou por perdas, e ela pode ser alterada qualitativamente por esse conjunto de fenômenos patológicos que eu mostrei aí para vocês.